Meus amigos e amigas, mais uma vez estamos chegando aqui na SEC TV, estamos com mais uma edição do nosso Encontro Marcado. Em abril nós estaremos completando aí 10 anos do ar. Eu agradeço muito o carinho de todas as pessoas, os convidados que passaram por aqui, até aqueles que foram convidados e por um motivo ou outro, né, não pôde comparecer. Então, a todos vocês que sempre nos prestigiaram, os nossos parceiros, né, que nos prestigiaram aí e nos prestigiam, o nosso abraço, o nosso carinho. E o nosso carinho também é você que nos prestigia, nos incentiva, você que nos dá aquele toque, como é o caso do pessoal aí do Alto Poço Tio Jordão, principalmente o Marcos, que sugeriu para que falássemos dos frentistas, né? No nosso quadro cotidiano, toda quarta-feira, no programa do Alair Bellini, canal aberto, onde nós ocupamos ali 5 minutinhos. Então, na quarta-feira, viu, Marcos? Vamos falar aí dos frentistas. Eu digo que existem alguns profissionais que nós não falamos os nomes, né? Ou seu guarda, ou cobrador, ou garçom, ou isso, ou aquilo, ou gari, e a gente não fala o nome. Todas as pessoas têm nomes, são pais de família, são filhos, são irmãos, são amigos, né? É uma pessoa que tem um nome. E a gente não tem o costume de chamar, né? Chamar, ô Ricardo, por favor, no restaurante, né? Ô Pedro, né? A gente fala, o garçom, o motorista, né? Então as pessoas têm nome. E é tão gostoso a gente ser chamado pelo nome, né? Como é bom a gente chamar pelo nome o jornalista, né? Que está aqui conosco, uma das pessoas que também nos incentivam no nosso núcleo dos escritores, que está lutando aí para recuperar a sua sala de reuniões do Centro Cultural, o Flávio Magalhães, entre outras pessoas de outros jornais que sempre nos deram aquele apoio. O Flávio, que inclusive esteve no lançamento do nosso livro, lá na Associação Comercial, o nosso arco-íris, né? Então nós agradecemos e temos o prazer de recebê-lo aqui, né? A Ludmila não quer vir aqui de jeito nenhum, ela foge de todo jeito. Mas nós recebemos aqui o Flávio Magalhães e, para nossa surpresa, ele está lançando um livro chamado Eterna Promessa. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui e ilustrar o nosso programa de sobremaneira. Obrigado, Ataíde. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje conversando com você, com o público da SEC TV. Eu que agradeço. Bem, você me dizia que você se formou agora. Sim. E o seu TCC teria que ser falar sobre um determinado assunto, que nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas você já na sua infância, você pensava em mexer com comunicação, com jornalismo, escrever, literatura, ou não? Foi surgindo com o tempo? Eu nunca parei para pensar em fazer jornalismo ou não, mas inconscientemente eu acho que eu já tinha essa vocação, porque no ensino fundamental, já no Coronel Venâncio, eu tinha a ideia de fazer um jornal da escola, com as notícias da escola, só que eu nunca consegui viabilizar isso, porque tinha que ter patrocínio, e então era meio complicado. Até no ensino médio, na ETEC Pedro Ferreira Alves, eu até fiz, com o apoio da sala, um jornal impresso. Então acho que sempre teve ali comigo essa vontade de ser jornalista. E aí, ano passado, acabei me formando pela PUC Campinas. E com esse avanço da tecnologia, eu não diria que todos são jornalistas, né? Mas o cara que tem um celular na mão, ele se acha, né? Então ele se acha um jornalista, às vezes filma, fotografa qualquer coisa e escreve. Não é bem isso, assim, não é bem assim a profissão de jornalista, não é, Flávio? Ah, não é. As redes sociais e a tecnologia permitiu um imediatismo. As pessoas estão na notícia na hora que ela acontece. No entanto, não são todas as pessoas que possuem o tratamento que se deve dar à notícia. Por isso que as faculdades são importantes, por isso que a redação, o dia a dia, a redação é importante, ou na rádio, ou na TV, porque o profissional de imprensa, ele aprende a como tratar a notícia. Você não pode noticiar de qualquer forma. Existem dados a serem noticiados de certa forma, existe todo um contexto, cada notícia tem um contexto histórico, um contexto em que ela se insere, então não é de qualquer forma que se pode dar uma notícia, né? E hoje é meio até perigoso as pessoas se enveredarem por esse caminho, porque há que ter responsabilidade na hora de noticiar.
Então, o profissional de imprensa, ele, pelo menos, tem essa consciência, que deve ser responsável na hora de dar a notícia. E como que você, como jornalista, vê essa visibilidade total que nós vivemos hoje? Porque hoje você não pode nada, né? Sim. Você não pode nada. Se tiver um celular por perto ali, você já tá na rede. É. Como é que você vê essa visibilidade incrível? São dois Eu lados. nem digo invasão de privacidade, né? Porque se o cara está fazendo, ele não devia fazer, mas ele está fazendo, está sujeito, né? Sim. Mas há uma faca de dois gumes, né, como dizem. Há um lado positivo de se estar sempre fiscalizando, é até uma questão de cidadania, né? Às vezes a pessoa está no ônibus, vê uma irregularidade cometida pelo motorista, ela pode denunciar. O motorista está agindo de forma inadequada, motorista e qualquer outro profissional, de qualquer área. Mas também há que ter cuidado, a gente está naquela questão, né, de responsabilidade, porque nem tudo pode ser exposto, né? Então é preciso ter cuidado com isso. E tem o fanatismo, né? Que o cara tem que tirar a fotografia ou filmar de qualquer maneira. Se o cara estiver se afogando, ele primeiro precisa tirar a fotografia, fazer um videozinho para depois tentar salvar, né? Se ele vai morrer já é um outro problema, mas tem que colocar, né? Tem aquela tara de colocar no Facebook, colocar na rede de qualquer maneira, né? E é mais perigoso ainda, porque às vezes você divulga isso na rede social e nem a família da pessoa está sabendo. Então a família acaba tendo conhecimento pela rede social e isso é muito desconfortável, né? Até os jornais, pelo menos aqui de Mogi, têm essa responsabilidade de segurar um pouco a notícia para que a família tenha conhecimento das formas corretas, não seja um choque para a família, né? No caso de ocorrências policiais. Então, nesse caso, ainda mais grave, eu acredito. E conta para o telespectador do Encontro Marcado como é que é a profissão de jornalista aqui em Mogi Mirim. Porque nós sabemos que o jornalista é uma profissão bem respeitada, mas é uma profissão também perigosa, né? É uma profissão onde você, com um erro seu, você pode se complicar todinho. Como é que é a profissão no interior? No interior, o jornalista ele é mais generalista do que nos grandes centros. Aqui o jornalista tem que saber um pouco de esporte, um pouco de cidade, um pouco de polícia, um pouco de política. No meu caso, na comarca, por exemplo, eu escrevo política, né, no jornal, mas um pouco de cidades e também um pouco de educação e cultura. Ou seja, são algumas áreas que eu tenho que abranger no jornal. E é assim com todos os outros veículos, seja impresso, televisão, no interior. Então o repórter ele tem uma responsabilidade dobrada nesse sentido, de ter uma apuração precisa, porque depois que o erro vai ao ar, se torna público, é publicado, aí o conserto disso é difícil. Então, principalmente impresso, né? Principalmente impresso. Imprimiu, não tem jeito. Tornou-se público. Botou na rua, não tem jeito de consertar, né? Já era. Tem que pedir desculpa na próxima edição. E ainda hoje, com essa questão do imediatismo da mídia, a gente tem que colocar não só no jornal impresso, ainda tem que colocar nas redes sociais. Então a chance de errar acaba sendo maior nesse sentido. E todo jornal tem o seu site também, né? Também. Certo. O jornal A Comarca já passou dos 100 anos já, né? Sim. É o mais antigo de Mogi Mirim. Sim, completa 116 no meio do ano, em julho. Então, tem que tirar o chapéu, né? Para todos os profissionais que passaram por ali. A gente sempre tem, na profissão da gente, a gente tem um espelho, um ídolo. Você tem alguém assim que você se espelhou quando começou a fazer jornalismo? Eu gosto muito da área impressa. Então, desde criança eu leio muito um cara que não é jornalista de ofício, mas ele está sempre nos jornais, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Porque eu gosto muito de crônica e ele foi uma certa inspiração nesse sentido de gostar do escrever e de gostar do impresso. Então, eu tenho livros em casa dele. É fera. Eu sempre gostei bastante E ali dele. parece que é a família toda, né? Veríssimo, ali parece pai. que passa de pai para filho, Exatamente. né? Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Certo. Agora, você está lançando um livro aqui, ô Flávio, Sim. Eternas Promessas, né? Isso. Esse livro, você disse que é o seu TCC, Isso. mas você já pensava em abordar esse tema, além dos jornais, que você já deve ter feito várias matérias, você já pensava em transformar isso num livro ou não? Você achou que ficou legal o que você fez? Vou botar isso no livro, dar uma enxugada aqui, fazer um livro? A ideia veio no começo do ano passado, que a gente já tinha que pensar no trabalho do TCC. Eu tinha que encontrar um tema que aliasse o meu trabalho na comarca e a faculdade em Campinas. Então eu escolhi um tema aqui em Mogi Mirim
E para mim o tema mais gritante é o Parque das Laranjeiras, por toda a condição em que ele se encontra. Então, já como a mídia foi o livro impresso, eu preferi porque a gente tem a liberdade de escolher na faculdade entre livro impresso, telejornalismo, radiojornalismo ou jornalismo online. Eu, como tenho intimidade com o impresso, preferi o livro-reportagem. E como acho que o tema tem que ser mostrado, tem que ser divulgado, eu escolhi o Parque das Laranjeiras aqui em Mojimirim. Muito bem, nós vamos para um intervalo rapidinho e vamos depois conversar com o Flávio Guimarães para sobre esse livro Eterna Promessa, os caminhos tortuosos dos moradores do Parque das Laranjeiras. Daqui a pouquinho. Muito bem, eu não falei, mas vou falar para você que não consegue nos assistir aí do modo tradicional, canal 44, você que tem o seu computador, que está ligado à rede, né? Então aí, ó, im44.com.br e você poderá assistir não só o nosso encontro marcado, como toda a programação da SEC TV. O nosso programa é apresentado toda sexta-feira às 8h30 da noite, é reprisado aos sábados, exaustivamente, durante toda a madrugada, né? Você pode trombar com a gente aí, 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã e também no domingo, quando nós reprisamos toda a programação aqui da SEC TV. Então, sábado e domingo, você poderá nos assistir também. E nós começamos na sexta-feira, às 8h30 da noite, que é esse horário que estamos agora. Ô Flávio, você esteve no lançamento do nosso livro, o Arco-Íris, né? Você sabe da existência e das dificuldades que nós temos com o nosso núcleo de escritores, né? Que tem quase 600 agora na nossa página, e para a gente levar 12, 13 ali nas reuniões é difícil. E de repente, não mais que de repente, como diria um poeta, né? Nos tiraram a sala do Centro Cultural. E nós conseguimos fazer a reunião, algumas reuniões na casa de uma das escritoras. E eu achei por bem dar um tempo, né, no núcleo e tentar reconquistar a nossa sala. Mesmo porque a gente não gasta energia, que é das 4 às 6 da tarde, né? A única despesa que temos ali é gastar as cadeiras com as nossas bundas que a gente tem que sentar ali, né? O resto, nem energia elétrica a gente gasta. E, de repente, nos foi tirada a sala de reuniões. E nós vamos, talvez a gente traga aqui a responsável por esse evento que vai acontecer na Associação Comercial e Industrial, no próximo dia 23, para a gente explicar mais sobre isso. É interessante ter um simpósio, uma palestra sobre a cultura de uma forma geral, não só a literatura, né, mas de uma forma geral, né? Eu estou sabendo que o pessoal do teatro também vai estar lá, tudo. Então é muito bacana isso, né? É uma iniciativa boa, né? Sem dúvida. Porque a cultura aqui em Mojimirim, pessoalmente, eu acredito que ela é pouco valorizada, principalmente pelo poder público, né? Recentemente não há investimentos, não há atenção necessária. Então, pessoalmente, eu acredito que a cultura está um pouco esquecida. E por isso é importante que agentes culturais de Mojimirim, independentes, se movimentem para não deixar que a cultura fique mais esquecida ainda aqui em Mogi. Agora, conta como é que foi o início desse projeto seu, do livro. Como é que aconteceu? Foi um trabalho de conclusão de curso para a PUC Campinas, uma etapa, né, para concluir a graduação. E o livro, eu comecei entrevistando uma pessoa que é muito conhecida no Projeto Maguila, que é a Neide, que é responsável pelo Projeto Maguila e que faz o auxílio às crianças carentes. Então ela foi a primeira fonte que eu fui procurar. E a partir dela eu entrevistei outras fontes ali do bairro, que contaram como é que é a dificuldade de morar no loteamento sem asfalto, sem iluminação pública, sem saneamento básico. E a partir daí fui também entrevistar pessoas públicas ligadas ao caso Laranjeiras e levantar documentos públicos. Tudo isso reunido no livro-reportagem, uma narrativa, né, no livro-reportagem. O livro, eu vou mostrar aqui para vocês, né? É Eterna Promessa, né? Que tem aí realmente... Eu conheço o Parque das Laranjeiras e eu trabalhei aí com alguns candidatos a prefeito, e eu tive a oportunidade de conhecer o Parque das Laranjeiras.
né? Que aqui tem duas partes o Parque da Laranjeira, né? Sim. Tem aqui, né, onde nós estamos, e tem aquela parte onde parece que ninguém vai, foi esquecido ali pelo mundo. Aí muita gente, eu acho um erro isso, culpa a atual administração. Também é culpada, mas isso é antigo, né? Não devia nem existir isso aí, né, o Flávio? Esse loteamento não devia existir do jeito que foi passado para frente para os coitados aí. Foi uma irresponsabilidade, né? Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Ele foi criado em 1982, lá atrás, no final do governo do Ricardo Brandão, aí passou por Luiz Neto, Romeu Bordion, Jamil Bacar, Paulo Silva, Carlos Nelson e agora no governo do Gustavo Stupe. Ou seja, está se arrastando aí há mais de 30 anos já. Nós vamos nos aprofundar, meu querido pessoal da produção aí. Gostaria que você me soltasse mais um comercialzinho aí e a gente vai aprofundar nessa questão do Parque das Laranjeiras, que parece simples, mas não é. O negócio é mais complicado do que aparenta ser. Já, já. Bem, eu vou ler aqui, é lógico que nós estamos aqui com o Flávio, mas um tipo de um release que ele trouxe aqui, que diz assim: a história nunca antes contada sobre o maior escândalo da história de Mojimirim, agora está reunida em um livro-reportagem Eterna Promessa, os caminhos tortuosos dos moradores do Parque das Laranjeiras, de autoria do jornalista Flávio Magalhães e publicado pela editora Exclan, né? Que traça um panorama completo sobre o loteamento irregular de 1 milhão de metros quadrados localizado no extremo leste do município. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que você chegou a isso através das suas entrevistas com as pessoas. Qual a reação das pessoas? Porque falar de longe até que é fácil, né? Criticar, elogiar, etc., apontar soluções, não é muito difícil. Palavras ao vento existem, né? Agora ali, quem está morando ali, é aí que o bicho pega, aí que é difícil mesmo, né, Flávio? Você entrevistou as pessoas ali. Como é que foram essas entrevistas com essas pessoas? Então, nas entrevistas com os moradores do Laranjeiras, eu percebi uma coisa em comum, até acho que mencionei isso no livro, que ao final de cada entrevista, todos falavam: não esquece da gente. Volte, lance o livro. Ou seja, há uma carência muito grande nesses moradores. E não é para menos, eles foram deixados de lado governo após governo. Entra prefeito, sai prefeito, pouca coisa muda lá. Ou, às vezes, nada muda lá. Então, ao final de cada entrevista, era sempre esse sentimento. E sempre o relato quase dramático do que acontece lá. Quando chove, as ruas ficam intransitáveis. Quando tem sol, é só poeira, por causa da terra. Tem gente ali que vive com rinite. Tem gente ali que, para se locomover, quebra o carro, quebra a suspensão. Tem que arcar com esse custo. E já é difícil manter a família, às vezes, com salário, porque ali são pessoas humildes. Então é muito complicada a situação das pessoas que vivem ali no Parque Laranjeiras. E ali também não dá para chegar quase nenhum tipo de serviço motorizado ali, né? Não pode. A ambulância não desce, polícia não passa. Tudo isso pela situação que Correio, nada. Correio, coleta de lixo é muito difícil. Ônibus só passa em uma rua, que é a Rua 30, se não me engano. Os outros passam pelas laterais do bairro, ou seja, pelo meio não passa. É muito difícil. Isso começou lá na década de 1980, né? Isso. Que foi entregue esse loteamento irregular. Isso. Então o erro continuou. E continuou com promessas, né? Como você diz, eterna promessa, né? Com promessas e promessas de todos os candidatos. Mas até hoje ninguém resolveu, porque continua a mesma coisa de há 20 anos atrás. Só que os buracos cresceram, né? A única coisa que aconteceu é que os buracos cresceram, as ruas ficaram mais danificadas ainda com a erosão, que é natural, chove, tem a erosão, não precisa ser nenhum especialista para perceber isso. Realmente é um drama social terrível. Sim. Inclusive o nome do livro, Eterna Promessa, foi dado por uma moradora que eu entrevistei, isso antes do livro, por uma reportagem para a comarca. Ela acabou desabafando, dizendo que o Parque Laranjeiras é a eterna promessa dos políticos. Porque se eles resolverem o Parque das Laranjeiras, o que eles vão prometer na próxima eleição?
E realmente a situação é desse jeito, porque pouco se avançou em 30 anos. O Luiz Neto, ele regularizou essa parte aqui onde está a SecTV hoje, ele regularizou, que é 20% do bairro só, os outros 80% ele acabou anulando, virou zona rural de novo. Aí passou o governo do Jamil Bacar, do Romeu Bordion, veio Paulo Silva. Paulo Silva pegou essa parte regularizada, asfaltou, que é essa parte onde está a SecTV hoje. Os outros 80% continuaram sem estrutura. Então, pouco se avançou em 30 anos. De 82 para cá, muito pouco. E agora, em 2013, veio o plano de urbanização, que foi o prefeito Gustavo Stupp que fez. Isso continuando o processo do Cidade Legal, que foi instituído pelo Carlos Nelson. E vamos ver se, pelo menos na parte documental, chega a alguma conclusão. Porque... Teve uma verba aí, Flávio? Olha, liberada pelo governo federal e estadual? Se falou sobre isso, né? Recentemente falou-se em 2013, ou a verba para o Parque da Laranjeira, ficou todo mundo animado, tudo, né? A atual administração anunciou 30 milhões que o governo federal prometeu. Aí murchou tudo de novo. Não veio. Foi um corte de gasto do governo federal, pegou todos os recursos do PAC e de Mojimirim os 30 milhões viraram 3. E 3 dependente de uma contrapartida de mais 3,300. 3 milhões e 300 mil. Ou seja, eles estão esperando os 3 milhões do governo federal, já tem a garantia de 3 milhões e 300 mil, mas não veio ainda. O prazo limite é março. Parece que final de março. Se não vier até o final de março, não vem mais. Nesse mês. Esse mês. Bem, tem uma senhora que está sempre na Câmara Municipal ali, ela cobra ferreiamente os vereadores. Você já teve a oportunidade de conversar com essa senhora? Já, sim. Eu entrevistei para o livro reportagem. Ela é uma das personagens do livro, ela é a Dona Benê. A Dona Benê está sempre na Câmara porque ela é uma pessoa afetada diretamente pela condição do bairro. Porque em 2013, quando o prefeito Gustavo Stupp fez o processo de urbanização, o projeto de urbanização do bairro, foi definido ruas, áreas verdes e áreas de proteção permanente, que são as APPs, que devem ser delineadas de acordo com as nascentes. E aqui no Parque Laranjeira existem algumas nascentes. E no caso dela, a casa dela fica dentro de uma APP, que é uma área de preservação permanente, só que ela não foi avisada. Ela construiu a casa lá, há alguns anos atrás, ninguém a avisou sobre a nascente, e agora, com o plano de urbanização pronto, ela e outras 105 famílias devem ser removidas do bairro. Essa é a indignação dela. Para onde não sabe. Não sabe. Ela não aceita ir para uma casa simples da Caixa Federal, porque ela construiu o patrimônio dela lá com suor, quebrou a perna trabalhando em São Paulo, então é uma questão muito pessoal. Ô Flávio, isso é comum, recentemente a gente viu isso aí, um prédio, não sei se foi Campinas, Sumaré, não me lembro bem, que foi construído à beira de um riacho e está caindo tudo lá. Então a prefeitura simplesmente sai, pede para o pessoal sair. Mas o pessoal sair vai para onde? Né? Essa é a grande questão. Porque eu vi uma senhora falando, tá tudo bem, nós vamos pegar nossas coisas aqui e vamos para onde? Vou jogar ali no ginásio, num lugar aí, vou ficar aí. Porque o tal de aluguel também não vem, no Rio de Janeiro não veio, né? Essa ajuda aí não veio de jeito nenhum. Não veio. Porque o erro foi cometido. Agora quem paga é a população, que não tinha nada a ver. O erro foi entre o poder público e a empresa que loteou o bairro. E a população acaba pagando por isso. Bem, nós vamos para mais um intervalo e a gente retorna daqui a pouco, continuando aqui com Flávio Magalhães, que sabiamente, né, está lançando o livro Eterna Promessa, falando exatamente sobre o nosso Parque das Laranjeiras, onde temos aí uma audiência significativa da SecTV. Já já a gente retorna. Bem, hoje no Encontro Marcado, nós estamos conversando com o jornalista do jornal A Comarca, o Flávio Magalhães, lançando o livro Eterna Promessa. Eu vou seguir uma mini pauta que você me passou aqui, para que a gente possa aproveitar bem o nosso tempo aqui, que é bem curto, né? Como surgiu a ideia de lançar o livro reportagem? Você já falou que foi um TCC, né? Agora, como foi o processo de apuração do livro? Eu segui 2 linhas para apuração, as entrevistas e o levantamento documental. Nas entrevistas eu peguei as pessoas que moram no bairro, que enfrentam as dificuldades no dia a dia, que sabem como é o Parque das Laranjeiras no dia a dia, e pessoas públicas envolvidas na história do bairro. No caso, eu entrevistei
o prefeito Ricardo Brandão, o ex-prefeito Ricardo Brandão, o ex-prefeito Paulo Silva e o loteador do Parque Laranjeiras, Cláudio Rafacha, que é da empresa Emprelotes, lá de Campinas. E através da pesquisa documental eu pude conseguir contar a história de uma maneira linear, o que aconteceu nesses 30 anos. Nos governos do Luiz Neto, principalmente, que houve muita movimentação, e do Carlos Nelson, que foi o marco da regularização documental mesmo do Parque Laranjeiras. E também acabei entrevistando, mais para o fim do projeto, o prefeito Gustavo Stupp, sobre a atual administração. Agora, qual a importância, Flávio, de um trabalho jornalístico como esse sobre o Parque das Laranjeiras? É um documento que vai ficar registrado para a história. Qual a importância disso? Acho que a principal importância é por tratar de um tema inédito, que seria o Parque das Laranjeiras em Mojimirim. Acredito eu, nas minhas pesquisas, não encontrei um levantamento, um trabalho aprofundado como esse. Nós temos as reportagens dos jornais, que periodicamente publicam, né, a situação das Laranjeiras, mas tudo isso reunido em um lugar só, como no caso é o livro, acho que é a primeira vez. E aí que está a importância, está tudo reunido, está tudo bem embasado pelos documentos, por decretos municipais, por leis municipais, por leis até estaduais e federais, por entrevistas. Então, eu creio que a importância é essa, de ser um documento bem embasado sobre o que eu acredito ser o maior escândalo de Mojimirim. Agora você como jornalista recém-formado, jovem, como é que você vê esse problema social tão terrível que não existe só em Mojimirim? A gente sabe que existem em outros lugares esse tipo de loteamento que é feito sem nenhuma infraestrutura e tudo mais, e o tempo passa e vai todo mundo empurrando com a barriga e o povo que vai sofrendo. Como é que você vê esse problema que continua existindo? É um problema quase que epidêmico, né? Porque no caso a Emprelotes, que foi a responsável pelo Parque Laranjeiras aqui em Mojimirim, o Ministério Público apontou que ela é responsável por diversos loteamentos no estado de São Paulo. Ou seja, só em Emprelotes ela agiu dessa forma em outras cidades. E com certeza não é a única empresa que agiu assim durante os anos. Com certeza há outras empresas que agiram assim, que, aproveitando-se da omissão do poder público, deixaram os moradores à própria sorte. Então, a gravidade disso é que vão se criando bolsões de pobreza e de exclusão social na cidade. Aqui em Mojimirim, eu destaco o Parque Laranjeiras pelo tamanho dele. Ele destoa do resto da cidade por não ter asfalto, por não ter luz, por não ter água, mas principalmente pelo tamanho, porque nós temos outros casos parecidos, Chacareião, Domênico Bianchi, que não são regularizados, mas nenhum que tenha 1 milhão de metros quadrados, como é o Parque Laranjeiras. Então isso é perigoso e isso prejudica a cidade como um todo, né? Prejudica a cidade como um todo, porque se você cria bolsões de pobreza na cidade, isso vai afetar a cidade inteira. A questão da violência, a questão da exclusão social, o cara que está excluído socialmente no Jardim Planalto, no Parque Laranjeiras, no Lindachaine, ele acaba refletindo no centro da cidade. Pode ser na Santa Cruz, pode ser na Jardim Paulista, não importa, isso vai refletir na cidade inteira. E isso é o mais grave. E agora, quanto aos seus amigos, a gente quando vai fazer alguma coisa assim, evidentemente você procura opiniões de amigos, que eu digo amigos mesmo. Tem amigos que estão fazendo uma besteira, não faça isso, etc. Tal. Amigos, jornalistas, amigos familiares e tudo mais. Quando você se propôs a lançar o livro através do seu TCC, o que foi passado? O que você sentiu? O pessoal, não é bacana mesmo, pode fazer, que é legal fazer isso, tal. Como é que foi? Eu recebi apoio nesse sentido, por ser até uma certa forma inédito, para abordar o Parque Laranjeiras de forma aprofundada, eu recebi esse apoio de incentivo. Muitas pessoas até reagiram de forma surpresa, porque, nossa, retratar o Parque Laranjeiras, que bacana, é uma ideia boa. Enfim, encontrei bastante apoio sim, nesse projeto. O Flávio, a gente escreveu um livro, eu já escrevi 2 livros, mais de uma forma mais fictícia, é uma coisa. Agora, escrever fazendo uma reportagem, uma pesquisa, um livro como se fosse uma grande reportagem sobre um grande tema, já é diferente. Você pretende seguir essa linha? Porque isso aqui foi um acaso do seu trabalho na faculdade. Mas você pretende seguir essa linha na sua vida de escritor ou não?
Eu pretendo, eu achei um formato bem interessante, que é o livro-reportagem, porque ele nada mais é que uma grande reportagem, só que tão grande que não cabe no jornal. Tem que ser posta num livro, impressa num livro. E isso permite um aprofundamento do tema. E isso é o mais positivo, eu acredito. Isso para o trabalho jornalístico é essencial, apuração, embasamento, você cair de cabeça no tema. Então o livro permite isso pelo tamanho, ele pode ter 100 páginas, 200 páginas. E eu achei muito positivo esse trabalho e pretendo abordar outros temas. Não tenho nenhum na cabeça ainda, mas já penso em seguir nessa área, sim. E agora essas pessoas, as autoridades que você entrevistou, o que essas autoridades passaram para você? Você acredita que exista, usando um clichê aqui, uma luz no fim do túnel ou não? Então, a posição das autoridades até bate com o que o Ricardo Azevedo, que foi o ex-diretor da comarca, disse para mim e escreveu no prefácio do livro. Cada um deu a sua verdade. Então, sempre a culpa é do outro. Tal prefeito culpa o anterior, culpa o próximo, então as autoridades sempre acabam agindo assim. Mas, pelo menos na parte da documentação do Parque Laranjeiras, eu enxergo uma luz no fim do túnel. Porque em 2008 ou 2009 o Carlos Nelson deu entrada naquele programa Cidade Legal, de regularização fundiária, e daí de lá para cá a cidade vem cumprindo alguns requisitos para que o governo do estado, enfim, regularize o Parque Laranjeiras. E agora parece que, segundo eu apurei, só falta um aval da CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo. E dado esse aval da CETESB, já o Parque Laranjeiras seria regularizado documentalmente. Aí os moradores teriam a posse da terra, teriam segurança legal do bairro, porque isso é outro problema. Os moradores não têm a segurança legal do bairro. Hoje pode estar lá, amanhã não. Exatamente, eles não têm. O máximo que eles têm é o IPTU, que eles pagam, mas não tem nenhum documento que prove que eles são donos. Só os contratos de gaveta, a cessão de terreno, contratos com emprelotes, mas isso legalmente não vale muita coisa. Então, faltando esse aval da CETESB, eu acredito que o bairro vai ter, enfim, essa regularização documental, sim. Isso essa pesquisa que você, essas entrevistas que você fez é com as autoridades. E as suas entrevistas com a população que mora ali, qual foi a sua impressão? Além do pessoal falar, volte sempre, não me esqueça, né? Ou algo parecido. Qual foi a sua impressão? Eles estão bem cansados da situação, né? De enfrentar chuva, enfrentar lama, enfrentar poeira. Há um desapontamento muito grande, inclusive com os políticos, né? Esse é o outro lado da moeda. Porque se os políticos prometem e não cumprem, isso revolta a população. No caso de 2012, que foi a nossa última eleição municipal, nós tínhamos 4 candidatos a prefeito. Os 4 estiveram no bairro, fora os candidatos a vereadores. E isso criou uma expectativa na população. E no fim a expectativa não foi concretizada. Mesmo porque a Zona Leste é um curral eleitoral, né? Exatamente. A maioria da população está aqui, né? Está aqui, o Parque Laranjeiras é enorme, tem 2.000 famílias praticamente, então aqui sempre vai ser a eterna promessa do eventual candidato. Muito bem, daqui a pouco nós vamos saber sobre o lançamento do livro do Flávio Magalhães, A Eterna Promessa. Eu só quero colocar uma coisa que é bastante séria, né? Que a pessoa que está assistindo agora o Encontro Marcado, de forma tradicional no canal 44, através da internet, ouve falar do Parque das Laranjeiras. Eu tive a oportunidade de conhecer ali todo o Parque das Laranjeiras, e o Flávio também, né? Conversando com o pessoal, é diferente, né? É diferente você ver uma reportagem, você ver na televisão e você conviver com as pessoas que estão passando por esse problema. Porque o problema é seríssimo. E eu, várias vezes no programa de rádio, mesmo no programa de televisão, eu já tive aqui pessoas do Parque das Laranjeiras conversando comigo. Então, a gente percebe que existe uma angústia e uma desesperança tamanha com essa população que é triste. É triste da gente notar que num país de mais de 200 milhões de habitantes, num país rico, né, em vários aspectos, ainda exista um tipo de problema social como esse. Agora eu digo uma coisa, a culpa começou lá atrás, em 1980 e bolinha, porque o prefeito não devia e não deve, os outros prefeitos, né, autorizar construir qualquer tipo de casa, de nada,
Não deve liberar um bairro se não tiver aí infraestrutura, as ruas, água encanada, energia elétrica, escola, etc, etc. Tudo o que precisa para um bairro. Se não tiver isso, não libera e acabou. E não é só o Parque das Laranjeiras, tem outros menores que foram liberados dessa maneira, com aquela ganância, né, de vender os lotes e simplesmente embolsar o dinheiro, e aí o povo que sofre. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre o livro do Flávio Magalhães e também falando do lançamento, né, o lançamento do livro, que vai ser um local muito especial, o lançamento desse livro, que a gente está torcendo para que seja sucesso, seja um marco na carreira do Flávio, né? E um marco na história social de Mogi-mirim. Voltamos já. Muito obrigado você que está aí nos acompanhando no Encontro Marcado, aqui na SEC TV, né? Hoje nós estamos conversando com Flávio Magalhães, jornalista do jornal A Comarca, onde temos bons amigos ali. Ele está lançando o livro Eterna Promessa, né? Os Caminhos Tortuosos dos Moradores do Parque das Laranjeiras. Eu tenho certeza que o livro vai ser um sucesso. E quero acreditar, né, que o Parque das Laranjeiras tenha solução, né? Que os próximos prefeitos que possam realmente arregaçar as mangas e resolver, porque o povo merece, o povo trabalhador, né? O povo que paga seus impostos, que merece toda a nossa credibilidade e merece o conforto de viver bem, né? Viver bem, ter para onde retornar depois de um dia de trabalho, né? Não cair num buraco, não quebrar uma perna, enfim, ter os serviços essenciais, né? Correio, ambulância, táxi, enfim, ônibus, praticamente as coisas que são necessárias para o funcionamento de uma comunidade, de um bairro, né? Bem, agora, quando será o lançamento do livro? A pergunta que não quer se calar, né? Isso que é. O lançamento será no próximo sábado, dia 12 de março. 12. Vai ser lá no Projeto Maguila, que é dentro do Parque Laranjeiras. Certo. Então é um local até simbólico, porque é um livro que é para ser um marco no bairro, ser lançado dentro do próprio bairro, que é lá no Projeto Maguila, que é um projeto social, que atende as crianças carentes do bairro e que ele é tocado pela Neide, que é uma figura conhecidíssima no Parque Laranjeiras, que fundou o projeto justamente com esse intuito de ser um porto seguro, né, para os pais e para as crianças, porque o Parque das Laranjeiras ele não tem creche, não tem escola, inclusive não pode ter, por ser irregular, a prefeitura não consegue instalar lá creche, não consegue instalar escola, não consegue instalar posto de saúde, nada. Então, o Projeto Maguila cumpre essa função social. Então, o lançamento vai ser lá, por ser simbólico, e também para contribuir com o projeto. Porque, junto com o lançamento, vai ter uma fornada do Maguila, do Projeto Maguila. A padaria do projeto vai estar a todo vapor, com degustações, com produtos de confeitaria, com produtos especiais, e vão estar vendendo esses produtos, e toda a renda da padaria vai ser revertida para o projeto. Então, além do lançamento do livro, tem essa questão de ajudar o projeto para que ele continue sendo esse porto seguro no bairro. Bem, a gente conversando com você, Flávio, a gente percebe que você não quer ser um best-seller, né? Você quer realmente participar de um projeto social, né? De um projeto social de uma grandeza infinita, né? De uma nobreza assim, fantástica, né? E qual é a forma para se adquirir o livro? Eu já ganhei o meu aqui, que você gentilmente me cedeu. Mas a pessoa que quiser o livro, como é que faz? Então, Não puder ir lá e tal, no Projeto Maguila, como é que ele faz? Como é que ele faz para adquirir o livro? quem não puder ir no dia 12 de março lá no Maguila, pode entrar em contato comigo, seja no Jornal Comarca, que fica na Rua Paissandu, lá no centro, ou seja através de e-mail. Meu e-mail é flaviomagalhaes@outlook.com. Então a pessoa pode escrever que eu reservo o livro e daí ela pode adquirir dessa forma. E tem a sua página no Facebook também, não? Também, pode entrar em contato comigo. Facebook. Flávio Magalhães, pelo Facebook. Certo. A forma que for mais fácil. Certo. E ali se pede, você manda ou você entrega, dá um jeitinho, né? Se for aqui em Mogi-mirim, a gente combina certinho.
Tem, é só questão de combinar. Você já estipulou um preço para o livro? Está à venda por R$25. R$25, Isso, certo. nesse momento. Agora, a gente não escreve um livro sozinho, você já teve aí, além do seu trabalho, árduo, por sinal, né? Que não é mole fazer esse tipo de pesquisa, você teve colaboração de quem que você gostaria de agradecer? No primeiro momento, os professores da PUC Campinas, né, que como nasceu como um TCC, eu tive a orientação da professora Rosemary Bars, ela que orientou, falou acerta isso, acerta aquilo, e também os professores Luiz Roberto Saviani, professora Cissa Toledo, que deram os toques, né, olha, você precisa melhorar nisso, naquilo, eu ouvi os conselhos deles, lógico, e tanto que eu promovi esses reparos no livro e estou lançando agora. Também no processo de apuração, uma pessoa foi muito importante, que foi o ex-vereador Hernani, do PT, porque ele tem o dossiê do bairro com vários documentos oficiais. Então, aquilo que eu demoraria 2, 3 meses para conseguir junto à prefeitura, ou que até não existe mais, ele tinha ali arquivado, ele me cedeu gentilmente também. Isso foi muito importante o processo. E quando o livro estava já pronto, a minha namorada, Ana Paula Meneghetti, jornalista do Popular, ela fez toda a revisão do livro, também ajudou bastante nisso. E como você chegou à gravadora Ixtlan? Estou te falando porque lá que eu lanço meus livros, o Marcos é amigo particular e é um trabalho fantástico que ele faz, né? Sim. E quase ninguém sabe que tem uma editora desse porte aqui. Aqui em Mogi. Eu conheci através do Núcleo de Escritores, pelo livro Arco-Íris e pelo Joseph Martins. Também lançava os livros dele por essa editora. Aí tanto que eu fui no lançamento, aí me falaram bem da editora também, e aí entrei em contato com o Marcos, ele foi atencioso, o resultado final ficou muito bom, eu fiquei satisfeito com o livro. Foi através do Núcleo de Escritores mesmo que eu descobri. Muito bem, tá aí. Nós conversamos hoje com o jornalista Flávio Magalhães, do jornal A Comarca, lançando o seu livro, dia 12, que horas? Vai começar às 1 da tarde e vai até às 5 da tarde. Aberto para o público. Aberto. Parque das Laranjeiras e toda a Mogi Mirim que quiser aparecer lá, está todo mundo convidado. Todo mundo convidado. E leva os 25 para adquirir o livro também, né? Também, um pouco a mais para comprar os produtos da padaria, para ajudar o Projeto Maguila. O pessoal paga aí 60, 90, 120 reais para ver um jogo de futebol, que às vezes nem gol sai, né? E periga aí de levar um vaso na cabeça, né? Exatamente. Uma pia na cabeça, né? Então, 25 reais realmente. Eu estou torcendo para que você continue nessa linha aí, né? Que não é uma linha de ficção, é da realidade, mas mostrando essa realidade para as pessoas que não conhecem, que não tiveram a oportunidade de ler as reportagens, ler tudo de uma vez só no livro, compilado no livro aí, a história do Parque das Laranjeiras. E eu tenho quase que a certeza que esse seu livro vai colaborar aí muito para que os problemas do Parque das Laranjeiras sejam realmente resolvidos. Eu espero que ele seja o porta-voz, que seja a voz de quem não tem voz, a voz desses moradores que sabem como ninguém como é viver sem infraestrutura básica. Muito bem, o nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela sua presença. Leve o nosso abraço a todos os nossos amigos lá da Comarca, é um jornal que sempre incentivou também os nossos projetos do Núcleo, os meus projetos particulares dos meus livros. Sempre fui muito bem recebido lá por todos. Então leva o meu carinho, o meu abraço lá e muita sorte para você nessa caminhada de escritor, né? Vai ser escritor jornalista ou jornalista escritor? Os dois, né? Os dois. Os dois juntos. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Sucesso para você. Obrigado. Gente, nós agradecemos o seu carinho, pela atenção aqui na SEC TV, nosso encontro marcado. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos dê força, um pouquinho de inteligência, para que estejamos juntos, mais uma vez, na próxima sexta-feira, às 8h30 da noite. Eu aqui com o meu convidado e você aí nos prestigiando através da SEC TV ou através mesmo da internet im44.com.br. Agradecendo também o meu parceiro de todas as horas aí, o Ademir, com o Sempre Sorriso, a clínica odontológica, que em breve, ainda esse mês, estará sendo inaugurada em Santo Antônio de Posse e depois em Conchal. Um abraço a todos, bom final de semana e até o próximo.